Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, vamos chegando. Que alegria, muito bom, muito bom. Bom dia a todos, estou aqui nos preparativos só, recebendo vocês, que alegria, maravilhoso recebê-los. Aqui já estão a Márcia, querida, minha parceira, minha irmã, nos Estados Unidos. Joey, bom dia, querido. Rose, tá sempre com a gente. E o nosso convidado de hoje já chegou aqui, Ju. Então, vou apresentá-lo. Sejam todos bem-vindos. Fala, meu irmão. Agora sim, meu irmão. Bom Bom dia. dia. Tudo bem? Tudo excelente. Então tá ótimo. Que luz boa aí, né? Onde é que você tá aí? Já fala pra gente Tô que agora aqui, tá em ó. São Paulo, tá vendo? Tô aqui, ó. Olha a luz aí, ó. Ei, que lindo, cara. Que Tá bênção aqui na acordar. varanda de casa. Que bacana. Você já acorda já no topo das árvores aí. É, meu irmão. Muito bacana. Não tem nem Melhor como luz não que tem. Melhor meditar, luz né? que tem é essa aí, ó. Melhor iluminação que tem. Não entendi, desculpa. Melhor iluminação que tem é essa daí mesmo. É, cara. Com certeza. Com certeza. Bom dia. Então, para quem está Bom dia. chegando, para você, convidado aqui, querido, Vital, eu vou te apresentar até porque as pessoas estão chegando aí, estão chegando aqui no nosso canal, no Reprogramando Hábitos, estão chegando também no Instagram do próprio Vital. É uma honra te receber aqui, meu querido, te conhecer nessa vida, te encontrar aí, nada por acaso, né? Quando a gente Nada é por fala isso. acaso, meu irmão. É porque é muito verdade mesmo. E uma honra mesmo, cara. Obrigado, obrigado por estar aqui, toda essa jornada que você traz. E vai ser muito bom você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que tem muita coisa para agregar. Para quem não conhece, não vou falar tanto assim, porque eu quero perguntar algumas coisas para ele, para que vocês recebam. Para quem não conhece, esse é o Vital Araújo. Ele é médico, ele é um terapeuta e coordena os trabalhos do Instituto Brasileiro de Excelência Humana, que antes ficava ali em Salvador, né? Eu brinquei assim com ele, mas agora no mundo todo, né? Com esse movimento todo, o quanto vocês têm conseguido atingir milhares de pessoas em todo o mundo, né? Com todas as ações, todos os trabalhos que vocês têm feito. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Valeu, meu irmão. É um prazer pra mim estar aqui. É um prazer pra mim estar com você. Você é um cara que eu considero bastante. A vida nos uniu esse ano, né? No início do ano, numa imersão incrível, fantástica, no objetivo mútuo da gente se desenvolver, se encontrar e se melhorar. E é um prazer para mim estar aqui para falar com você, falar com seu público. Tem algumas pessoas aqui também que me conhecem entrando. É sempre bom a gente conversar sobre tanta coisa acontecendo que é sempre bom a gente focar em melhorar, em se desenvolver, em focar em encontrar formas da gente potencializar os nossos aprendizados diante disso tudo, né? E não só focar assim, na parte negativa, que muitas pessoas geralmente acabam dando muita importância, né? Que é para ser dada importância, mas sem esquecer da parte de autodesenvolvimento, de aprendizagem, que é o que realmente vai fazer a diferença agora e quando tudo isso passar, né? Hum, é verdade. É E a um gente prazer estar aqui falando sobre isso com você, com a galera. Estou à disposição. Obrigado, querido. Tomando seu cafezinho, vão chegando aí. Para todos que estão chegando, hoje eu já vou até falar sobre o tema que eu quero pegar, fazer uma pergunta, né, para o Vital aí já em torno desse tema. Hoje a gente vai falar sobre o poder da meditação, né? Você já deu uma já abriu a porta aí quando você fala de autodesenvolvimento, né? Quando você falou aí de olhar para dentro, né? Independente para qual
que vai emergir aí desse olhar, né? Mas eu acho que é uma ferramenta, né, muito interessante. Aí eu queria te perguntar, queria que você contasse para as pessoas como é que foi. Você é médico, é terapeuta, né? Coordena um instituto, né, de desenvolvimento humano. E que é meditação? Como é que ela chegou na sua vida? E para que você foi buscar a meditação, né? Se você já tinha medicina, se você já tinha alguns outros conhecimentos, fala para gente, por favor. Massa. Então, deixa eu contar brevemente a minha história, que minha história com meditação se confunde um pouco. Na verdade, assim, eu sou médico. Quando eu formei aqui na UFBA. Eu lembro quando eu terminei a faculdade me ensinou tudo menos o que era ser médico, né? Porque eu não sabia como era que você atendia, como é que você ganha dinheiro, como é que você vive a vida do médico. Você sabe medicina, mas você não sabe o que é ser médico. E eu fui trabalhar, fui trabalhar e uma das coisas que me ajudaram bastante na minha carreira como profissional e pessoalmente também, mas principalmente na minha carreira profissional, foi quando eu encontrei ferramentas de desenvolvimento humano, quando eu conheci a programação neurolinguística, o coaching e a hipnose, né? Hipnose e meditação estão intimamente ligados, eu costumo dizer que são a mesma coisa, inclusive. E eu conheci essas ferramentas que me ajudaram a tanto ter controle emocional, quanto também poder, vamos dizer assim, influenciar pessoas, né? Então, eu com 24 anos, eu me tornei diretor de um hospital, diretor médico de um hospital. Foi um desafio muito grande para mim, um hospital de 300 funcionários. E essas ferramentas começaram a me auxiliar a como você, primeiro, como eu consegui me conduzir nesse processo e como eu consegui ajudar outras pessoas também. Depois desse ramo, eu comecei a fazer medicina ortomolecular, que é uma medicina mais preventiva. Eu sempre tive um olhar muito para a prevenção das coisas. Então, a medicina ortomolecular, que foi o boom da minha carreira enquanto médico, eu aprendi que as doenças, na verdade, eram consequência de desequilíbrios que vinham antes, né? Então, desequilíbrios bioquímicos, vitaminas, minerais, hormônios. Eu entendi que a gente precisava equilibrar o corpo antes para a gente ter um corpo saudável, evitar doenças e tudo mais. Agora, no meu consultório, foi quando eu entendi que, na verdade, os desequilíbrios que vinham antes das doenças ainda tinham uma coisa que vinha antes, que é como se fosse a origem de tudo isso, que são os desequilíbrios emocionais, né? Então, eu comecei a entender que 90% dos problemas dos meus pacientes, físicos, de doenças mesmo, eles vinham antes de desequilíbrios emocionais, de somatizações, né? As pessoas às vezes não entendem muito isso, parece um negócio meio Haribo, meio... Eu não sou o cara do Haribo, eu sou o cara da ciência, sabe? Mas é assim que funciona, tipo, primeiro você desequilibra suas emoções, você não sabe lidar bem com o seu trabalho, você vive com uma vida cheia de estresse, aí depois você começa a se alimentar mal, a cair em vício, a beber, a engordar, sedentarismo, aí depois que vem a diabetes, a hipertensão, mas muito antes vem o desequilíbrio emocional. Então, a meditação, para mim, se confunde com essas outras ferramentas. Eu não me considero o cara de uma ferramenta A, uma ferramenta B. Na verdade, eu acho que os conceitos, que são muito bons para lhe explicar, os conceitos também limitam, né? Então, a meditação vem junto com tudo isso, principalmente com a hipnose. A hipnose foi um grande quebra de paradigmas para mim, na minha vida, porque eu tinha hipnose como algo, sei lá, banal, ou algo pro show, ou um negócio meio... E é usado para isso também, mas o poder terapêutico que tem essas ferramentas, então, quando eu comecei a aplicar técnicas de auto-hipnose diariamente, meditar, usar isso terapeuticamente, quando eu entendi, quando eu fiz meu caminho enquanto terapeuta, eu já ajudei várias pessoas, e quando eu comecei a dar treinamentos para milhares de pessoas e ver aquilo acontecendo, tipo, em larga escala, é mostrar que isso realmente funciona e tem que ser explorado, entendeu? Então, meditação para mim é isso. É uma ferramenta, é como se fosse... Aliás, é melhor que um remédio, sabe? Para várias questões. Uau! E gratidão pela sua entrada, assim, pela sua fala, para quem chegou aqui, bastante gente chegou. Tô aqui com o Dr. Vital Araújo, um irmão de jornada. E, cara, você
não deu tempo ainda, porque eu sei um pouquinho da sua agenda, né, cara? Você tem uma agenda muito bastante atarefada. Na segunda-feira, né, aqui no Reprogramando Hábitos, a gente recebeu a Alice Fagundes, né, e ela veio falar sobre os desequilíbrios numa visão da Ayurveda, né? E aí é muito interessante porque foi aí que eu falei, olha como o universo conecta, né, cada convidado, conecta cada jornada aqui. E, inclusive, a gente está num programa que chama de Hábitos na Jornada. A gente está falando de meditação como um hábito. E olha o poder que você diz, né? E a gente tem recebido diversos profissionais. Hoje é a 57ª live. Então, assim, Massa. a gente tem recebido pessoas talentosas, assim como você. E, e é lindo mesmo quando vem você com essa sua bagagem, cientista, né? Para que as pessoas entendam que não é como você mesmo usou um termo, né? Não é porque você gosta simplesmente, não, porque você vê acontecer, né? A emoção vem antes do físico, né? Então é o quanto eu cuidar da minha, o melhor remédio, eu adorei essa sua fala, né? O melhor remédio, talvez, a melhor ferramenta seja a meditação e não a prevenção, o remediar, né? Literalmente, o sair aí na correria da vida. E a gente tem uma oportunidade única de entrar nesse movimento de meditação, entrar nesse movimento de olhar para dentro, que é o convite que tudo isso no nosso mundo todo fez. E olharmos, né, para essas nossas emoções, para esse relacionamento que eu tenho comigo, eu gosto muito disso, para esse relacionamento que eu tenho com os outros, quando isso surgiu lá atrás, percebeu que foi com a dor, né, na sua vida, talvez ali no momento que você era diretor médico, né, diretor do hospital, 300 pessoas, você percebeu a dor em você mesmo, no outro, né? E como vem um movimento, né? Um hábito de autorresponsabilidade. Meditar como um hábito de autorresponsabilidade. Faz sentido? Ah, com certeza. A meditação é aquela coisa, o remédio, quando a gente fala sobre remediar situações, sobre remediar doenças, o remédio, ele, como o próprio nome diz, ele remedia situações, né? Ele não trata causas. E é aquela coisa, a causa vem antes. Então, a causa vem nos desequilíbrios emocionais, nos desequilíbrios psíquicos, mentais. E a meditação, a auto-hipnose, a programação neurolinguística, coaching, mil ferramentas que existem hoje em dia, que elas conseguem ir na causa das questões. É claro que a gente não pode ser simplista, como algumas pessoas às vezes passam essa linha tênue, e ser simplista no sentido de dizer que essas coisas curam tudo, ou que é a solução de tudo, e não é, né? Ou que não se deve tomar remédio. Então, uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, mas uma coisa é fato. A meditação, você trabalha essa parte emocional, a parte terapêutica tem que ser parte de qualquer processo de cura emocional, cura física, porque existe um componente emocional que dá base e estrutura, e isso eu estou dizendo isso, é fisiológico, é bioquímico, é hormonal, são alterações comprovadas cientificamente. Então, essa parte terapêutica de você se entender melhor, trabalhar suas emoções, isso faz parte do processo de qualquer pessoa, né? Qualquer ser vivo que quiser ser um ser mais, que quiser evoluir, que quiser melhorar em todos os aspectos, tem que ir para essa parte de inteligência emocional. Não é à toa que tantas pessoas falam hoje em inteligência emocional, em robustez emocional, em parte terapêutica, em auto-hipnose, em meditação. Não é porque é uma linha, não é porque são pessoas paz e amor que estão. Não é isso, é porque é ciência, porque funciona, porque as pessoas estão se desenvolvendo. E quem abre os olhos para o novo antes bebe água limpa, né? Aquela coisa. Quem consegue romper essa barreira logo, por isso que nosso esforço, meu esforço, seu esforço em levar isso para as pessoas, porque rompendo essa barreira a gente consegue acelerar esse processo, né? Muito legal. E tem muito tabu, né, cara? Que legal você trazer os benefícios de um modo assim até sistematizado, né? Porque você fala, cara, não é realmente, né, um bem-estar emocional, né, momentâneo, não, você está dizendo de uma questão sistêmica, né, da meditação. E é um assunto que traz muito tabu, que traz muitas dúvidas, né? É um assunto que as pessoas, será que eu estou fazendo certo? Será que é ou não é? Né? E aí, quando eu pergunto isso, uma das primeiras perguntas que eu faço
para todas as pessoas que chegam até mim, eu pergunto como que é essa conexão que você tem consigo mesmo, com a espiritualidade, talvez, explico, né, o que é o conceito de espiritualidade, mas principalmente você medita, como que é isso, né? E aí, para quem que é meditação? Né? Será que é para todo mundo ou não é? Eu queria te fazer essa pergunta. Para quem que é a meditação e por que é para todo mundo ou não? Cara, meditar. É porque assim, as pessoas ficam muito presas ao conceito. É como eu falo, todo conceito ele é muito bom porque ele te explica, a gente aprende por conceitos. Mas todo conceito, quando ele cria uma limitação, ele passa a não ser tão positivo. Eu começo sempre batendo na tecla do conceito, né? Eu acho que as pessoas encaram a meditação de formas diferentes. Então você tem várias vertentes de meditação. E meditar, quando você para analisar a essência do que é meditar, que é você se conectar, que você ter mais domínio sobre as suas emoções, sobre seus pensamentos, sobre aquilo que você está pensando, sentindo e como você está agindo. Meditar, na verdade, é uma prática que todos nós fazemos durante todo o dia, né? Então, a meditação, essa conexão, ela acontece. Isso fica mais fácil quando a gente dá o nome disso de transe, né? Quando você pega, por exemplo, estudos científicos, artigos, geralmente eles trabalham com essa coisa da hipnose, o transe hipnótico, que nada mais é do que um estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência acontece em todas as pessoas. Mas eu sou o mais racional do mundo. Não existe. Eu sou um dos caras mais racionais que existem no planeta. Eu sou muito racional. E eu entendi racionalmente que todas as pessoas vivem em transe, né? Então, você está lá, o que é o transe? O transe é você acorda, e aí você começa a ser bombardeado de informações que nada mais são do que comandos hipnóticos, tá? Informações das notícias, das novelas, dos programas, da rádio. E você começa a absorver aquilo nas suas emoções. Só que muitas vezes a maioria das pessoas passa por isso de forma inconsciente, né? Então você não toma ciência do impacto daquilo que você está ouvindo e como aquilo vai programando o seu dia. Então, a meditar é o ato de você começar a tomar consciência disso. Isso pode acontecer de várias formas. Tem sim a forma da meditação tradicional, de você sentar, fechar os olhos, trabalhar seus pensamentos. E aí tem várias linhas, tem linhas de pessoas que acham que você tem que dominar seus pensamentos, tem linhas de pessoas que aceitam os pensamentos, tem linhas de pessoas que trabalham a respiração, tem linhas de pessoas que não trabalham a respiração. São só linhas, tá? São só linhas, mas a Caminho. meditação é para todo mundo. Então, meditar, cozinhar acaba sendo um pouco de meditar, você dirigir acaba sendo um pouco de você meditar. Ela acontece em várias formas, de vários modos. Agora, quando a gente quer ter é bom você ter uma linha, não estou dizendo também que você não tem que ter uma linha de meditação. Quando você tem uma linha de meditação no sentido de, não, eu vou sentar aqui, eu tenho um colchonete ali que está ali do lado, que eu sento, coloco meu travesseiro, eu tenho aquela minha prática, é uma regra meio que eu criei para mim mesmo, né? Não sigo nenhuma linha, às vezes eu quero mudar, às vezes eu quero meditar de uma forma, às vezes eu quero ouvir uma meditação guiada, como você faz muito bem, inclusive. Então, você começar a seguir vamos dizer assim, uma linha própria de você ter o hábito de você parar e tomar consciência daquilo que você pensa, que você sente. Isso é muito positivo porque você começa a perceber coisas que passariam desapercebidas durante o dia, né? Então, o transe que a gente vive, ele começa a ser quebrado. Então, é que muitas pessoas falam, velho, você tem que sair do transe diário. Então, tipo assim, você já está em transe. Meditar, muitas vezes, as pessoas acham que meditar é entrar em transe. Você pode encarar, inclusive, a meditação como você sair do transe. Pelo contrário, até quando você realmente desperta, expande a consciência. E quando eu falo expansão de consciência, é aquilo que Einstein já dizia lá atrás, que tipo assim, para você resolver problemas, você tem que expandir a forma como você pensa. Porque um problema não pode ser resolvido com a mesma consciência com a qual ele foi criado, né? Albert Einstein falava isso há dezenas de anos atrás. Uau. Então, meditar um pouco isso, é você expandir sua consciência, você pensar diferente. Quando você olha de uma ótica diferente, você começa a ter ideias, achar soluções, melhorar suas emoções. E quando eu paro e olho para isso, o que eu falei, tipo assim, não tem uma pessoa que não possa ser beneficiada por isso. Por isso que eu falo que meditar é para todo mundo, né? Aliás, todo mundo medita. Só que boa parte das pessoas não tem consciência e não usa isso da melhor forma.
Ótimo. Demais, cara, demais mesmo. É interessante isso, porque a gente vai, é natural, ou seja, é natural, né, da minha programação, né, neural, digamos assim. Então, eu vou economizar energia, eu vou entrar em um transe, eu vou entrar em um estado alterado de consciência, eu não vou estar atento 100% do tempo, né, que até na transpessoal, nesse estado de vigília, né, eu vou sair desse estado de vigília com certeza em algum momento, né? Aham. E aí é muito bacana, porque você usou ali atrás uma palavra de controle emocional, né? E aí, tudo bem, eu posso não ter o controle, né? Talvez seja essa conotação de que não é que eu vou sentir não vou sentir raiva, vou ter controle sobre as minhas emoções, mas não, é controle sobre conhecimento, né? Nessa questão de eu conheço então os meus sentimentos porque eu já parei para olhar para eles, né? Não esperei eles surgirem, não esperei uma situação ficar dolorosa, sofrida, para eu despertar e entender, puxa, o que será que eu estou sentindo? O que será que eu estou pensando? O que será que é importante para mim? O que será que eu quero nessa situação, né? Então é fazer esse movimento antes do que a vida traga, né? É muito bacana que você traz, porque fica tranquilo, né? A gente não precisa meditar, mas a gente pode viver uma vida, como você falou, em transe, porque e essa frase, né? Para quem tem uma certa crença, talvez, quanto a ela, é, quantas vezes você também, com certeza, ouvia nos seus treinamentos, no seu consultório, né, na clínica, assim como a gente escuta, nossa, que baita correria, não estou nem vendo o tempo passar, quando vi já foi. Se isso não é o transe, o que é o transe? Né? O que é esse estado alterado de consciência que nós todos vivíamos? Cada um em um certo nível, não estou colocando todos no mesmo barco, né? A gente está no mesmo mar, mas não no mesmo barco, de novo falando aqui. Já falei algumas vezes aqui no Reprogramando Hábitos isso, mas quantas vezes você está no seu dia a dia, você passa de um hiato para o outro, né? De um momento para o outro, você fala, já foi, hoje foi um dia, já aconteceu, e aí quando você vê, você agiu de uma maneira que você nem queria, né? Você fez uma escolha que você nem pensou, né? Por isso o hábito, por isso toda essa programação que a gente trabalha aqui, e como o caminho da meditação, ele é um caminho, né, de maestria da própria vida, né, de ser capitão dessa jornada pessoal. Faz sentido? Perfeito, perfeito, exatamente. É o que você disse, é criar o hábito de você começar a pensar nos seus hábitos, né? Então, tipo assim, é você começar a tomar consciência daquilo que você faz rotineiramente e principalmente dos resultados que isso geram. Perfeito. Eu vou dar um exemplo pessoal meu e eu sempre gosto de falar muito isso, né? Ninguém é perfeito. Muitas vezes as pessoas acham que você tem que meditar perfeitamente. Então, eu conheço várias técnicas, então eu dou aula para várias pessoas, mas, por exemplo, ano passado, eu percebi que boa parte da minha rotina, eu vou dizer, uma das fichas que caíram para mim com o coronavírus, foi que boa parte da minha rotina de trabalho não era necessário, era algo mais para justificar e para me dar, alimentar o meu ego no sentido de estou trabalhando, estou na correria, do que de realmente coisas eficazes. E se eu não tomo consciência disso, e por isso que eu falo assim, o coronavírus está sendo, não coronavírus, mas essa quarentena está sendo um presente. E quando eu penso isso, eu penso que nós todos temos que enxergar isso como uma oportunidade, né? Porque não adianta, você pode sentar, lamentar e chorar o dia inteiro ou encarar as oportunidades e aprender. Eu prefiro o caminho do aprendizado. E, e eu percebi que eu estava muito no transe também. Putz, mas você já sabe tudo isso, você dá aula, você dá treinamentos, cara. Todas as pessoas no mundo, elas precisam ter a consciência do processo. Então, não existe o cara, o guru lá que a gente enxerga, e eu conheço muitos desses caras meio os fodões, os caras que dão conselhos e tal, e tem problemas igual a todo mundo, só não mostram os problemas. E o perigo disso é a síndrome do guru, né? A síndrome do guru é aquela coisa, tipo assim, você acaba tendo uma síndrome de achar que você tem que ser muito perfeito, você tem que acordar todo dia 5 e 1 da manhã, se você quiser ser rico, se você tem que tomar um café com o café à prova de balas, que não sei o que lá. Então, esse excesso de, Muito vamos bom. dizer assim, de cobrança também é muito desafiante. Então, é encarar que no caminho existem dores, porque a vida real é assim, a vida adulta é assim, tem dor, todo mundo passa por isso.
E a gente precisa se preparar e ter a constância. Por isso que meditar é sobre constância, não é sobre, vou meditar aqui uma semana e quero resolver minha vida. Claro, naquela semana você vai se sentir muito melhor, mas tem gente que acha que saiu desse programa e agora tô. É igual treinamento, né? Tem muito treinamento e a gente dá muito treinamento de imersão, de alto impacto. Eu sempre falo, diferente de outros treinamentos que às vezes vem, eu falo, esse treinamento não tem objetivo, não é que o treinamento vai mudar a sua vida. Primeiro que eu acho que ninguém muda a vida de ninguém. É uma opinião minha. Ninguém muda a vida de ninguém, tá? Eu mudo a minha própria vida. E a pessoa, dentro de um treinamento, pode encontrar ferramentas para se transformar. Só que nenhum treinamento vai mudar a sua vida para sempre. A vida é feita de constância e consistência. Essa é a vida adulta, essa é a vida real, é assim que é. E ou a gente acorda para isso, começa a tomar consciência e aceitar os nossos erros, aceitar as dores, trabalhar as suas questões. E isso é um processo contínuo de se viver uma vida madura. Eu acredito que todos nós aqui queremos viver uma vida madura. Ou então, a gente vai seguir a vida como, infelizmente, eu acredito que é a maioria da população, realmente como de uma forma um pouco menos racional, como é o que muitos chamam de massa de manobra. Enfim, eu não gosto de dar muitos nomes, mas é viver uma vida em transe total, botando a culpa no destino, aceitando passivamente as coisas que acontecem, acreditando que esperando aquele dia que vai chegar a vida cor-de-rosa. E na minha concepção, a vida não é nem nunca será cor-de-rosa, né? Estamos aqui na Terra para evoluir enquanto seres espirituais e é assim que funciona o processo de evolução. Lindo. A Vanessa pegou duas palavras do que você falou também, que para mim fortalecem muito da sua fala, que é a consciência e a constância, né? E gosto muito, né? Para que e eu fiz até uma pergunta no meu Instagram no pessoal, né? No Gustavo Sansi, fiz uma pergunta recentemente perguntando se você não medita, né? Se, todos nós meditamos, mas se você não para, essa é a intenção, né, da minha pergunta, se você não para olhar para o seu processo, para como você está vivendo a vida, e eu fiz a pergunta se você não medita, como é que você está vivendo esse processo todo, né, de pandemia, de isolamento social, de quarentena, como é que você está vivendo? Eu tive poucas respostas mesmo, e algumas correlacionadas à meditação até, né, com oração, conexão com a espiritualidade, que são processos de meditação, né, são processos que também ocorrem, né, bioquimicamente, quando você falou ali, ocorre o mesmo efeito, só que é lindo mesmo ter essa sua chamada, né, esse seu despertar aí, mais uma vez, para que é sempre bom a gente ouvir, né, qual é o meu nível de consciência no meu processo de vida, né? Como adulto, gosto muito quando você fala dessa maturidade, né? E a gente tem que trabalhar isso, talvez, né? Eu quero que a vida me leve, só que quem me levava antes eram meus pais, eram os adultos que me viam, mas hoje você tem que levar a vida, né? E eu gosto ainda mais quando você fala no mundo ninguém. E, então, assim, o quanto você tem responsabilidade com a própria vida, você que está nos assistindo, né? Com o próprio processo de viver e, de novo, o impacto que você gera nos outros, porque é inevitável, né? Se você não está parando para se perceber, então ali quando o Vital fala dos seus erros, das suas dores, mas os seus prazeres, os seus sonhos, né? Também, se você não está parando para olhar isso para você com certeza, essa inconsciência está ferindo não só a sua própria vida, o seu viver, mas também de outras pessoas. Nessa inconsciência, nesse processo, com um sonho de uma utopia em felicidade, né? Não que felicidade seja uma utopia, eu acredito em viver feliz, mas eu acredito que aquele estado de felicidade plena, né? De nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou sentir medo, nunca mais vou sentir tristeza. A síndrome do guru, como o Vital fala, né? É esse estado, né? Talvez ele inatingível enquanto estivermos nessa vida, né? Então, assim, esse estado inatingível, se ele ainda ficar nos seus pensamentos, é porque você está fora desse processo, talvez, né? De olhar para a vida como ela é, a vida como ela se apresenta. Né? E aí, talvez o primeiro movimento, né, de meditar é literalmente o quanto eu me percebo, onde é que eu estou, né? Eu estou aqui mesmo, eu estou vivendo a minha vida ou eu estou vivendo algo, né, que não existe, algo, né? Estou fora de mim, estou nesse transe, nesse estado
inconsciente, né? Esse estado alterado de consciência. E é lindo mesmo, porque aí a meditação ela entra com essa ruptura da palavra, talvez. Esse era um dos paraquês, né? Eu queria trazer um pouco desse tema quando eu te convidei e você aceitou de prontidão, porque hoje você é em prol disso, né? Hoje você faz programas todos os dias aí, tá meditando ao vivo com as pessoas também. Uma das rupturas que eu queria trazer era justamente essa, uma reconstrução do para que meditar, né? Do para quem, como você falou, mas também desse para quê e o que, que me gera, sabe? Qual é? Porque não tem um caminho, talvez, com mais carinho, né, conosco mesmo, com mais autocompaixão conosco mesmo, um caminho como você, quando eu pegando as nossas falas aqui de mestre, né, de você mesmo, do mestre interno, de você ir para um eu superior, de você acessar essa intuição, né? Talvez não tenha um outro caminho que seja contínuo, que seja um hábito, né, que seja tão valioso, né? Faz sentido? Ah, com certeza, com certeza. Meditar é como é você se conhecer, né? Então, o autoconhecimento que as pessoas falam tanto, e muitas vezes a gente fala sobre autoconhecimento muito em transe, a gente nem sabe muitas vezes o que é que significa isso pra gente. Autoconhecimento é justamente sobre você ter essa autopercepção e você entender o que é que tá pegando, quando você tá bem, quando você não tá bem, você entender sobre as origens, as causas. É aquele desconforto que você fala, caramba, por que é que eu tô tão desconfortável? E meditar é muito sobre você entrar em contato com isso, né? Assusta algumas pessoas, porque meditar é sobre você entrar em contato com o seu melhor e entrar em contato com o seu pior, né? Entrar em contato com as suas dores, com as suas sombras. E muitas vezes esse processo é doloroso. E na minha cabeça tem que ser doloroso, porque não tem caminho de superação de dor sem enfrentar aquilo que está doendo, né? Na minha percepção de evolução é isso. Eu não gosto sobre muitas linhas terapêuticas que terapeutizam fugindo da dor. Então é tipo, não, vamos tirar o foco, vamos fugir, vamos apagar. Eu não gosto muito de linhas terapêuticas assim, isso é uma opção bem pessoal. Porque na minha cabeça, quando você esconde as coisas para debaixo do tapete, o que você está fazendo é escondendo as coisas para debaixo do tapete. Só que chega uma hora que aquilo cresce, o tapete não fica suficiente para impedir mais e aquilo volta muito pior. Então, eu acho que meditar é muito sobre entrar em contato com essas dores, aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, que a gente evita pensar, e que o cotidiano, o transe do cotidiano, acaba sendo anestesia e uma fuga para tudo isso, né? Porque se eu trabalho o dia inteiro, e muitas vezes eu não trabalho, eu estou lá tomando café, fazendo um bocado de reunião que você não resolve nada, mas aquilo faz com que eu me distancie da dor, daquilo que se eu chegar em casa, se eu parar e ficar comigo mesmo, vai vir a minha solidão, a minha rejeição, o meu abandono, a minha síndrome de inferioridade, coisas que assolam milhares, milhões de pessoas, só que as pessoas não querem olhar para isso. Então querem fugir, então querem procurar experiências de anestesia, então eu vivo em show, vivo em balada, vivo no álcool, vivo nas drogas, enfim. E você acaba conduzindo a sua vida para uma outra forma de transe, de não olhar para isso. Por isso que eu acho que meditar, às vezes, para algumas pessoas, chega a ser desconfortável. Até o fato de você parar, sentar, ficar sozinho, ter que ficar abrindo o olho, fica desconfortável. E tudo que acontece na meditação só é consequência daquilo que acontece na vida. E meditar é uma ótima forma de você começar a perceber. Então, em movimentos, em desconfortos, você percebe aquilo que está desconfortável na sua vida, né? Só que você começa a encarar isso de frente, começa a virar a chave, a olhar por uma outra ótica. Eu acho que esse que é o caminho de você evoluir, de você vencer, inclusive, limitações, é o caminho de você se preparar emocionalmente para enfrentar aquilo que está doendo. Porque aí você enfrenta. Tem gente que não gosta dessa palavra enfrentar, encarar. Eu adoro a palavra enfrentar, eu não dou um cunho muito pejorativo para isso. Enfrentar, para mim, tem uma frase do Cortella que ele fala o seguinte: ele fala que coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter o preparo para enfrentar o medo. Então, tipo assim, então a coragem não é você não ter dor, não é você não ter medo, não é você. O cara que é corajoso não é o cara que não sente medo. Pelo contrário, o cara que é corajoso é o cara que sente medo, mas se prepara e ele vai em direção a isso, né? Então, eu acho que meditar é muito sobre você encarar esse caminho, você entender aquilo que te dói, aquilo que está desconfortável e aquilo que é bom também. Porque meditar, 90% das vezes, vai ser muito prazeroso.
tá? Vai ser muito prazeroso. A não ser que seja usado realmente para. Então, e ainda tem esse ponto positivo. Você pode usar a meditação e canalizar a meditação para coisas que você precisa. Às vezes você vai. Putz, hoje eu só estou precisando relaxar, me sentir bem. Hoje eu quero fazer uma terapia, algo mais profundo. Então, você pode canalizar isso para várias formas. Você pode utilizar várias técnicas nesse processo. Ah, eu posso usar PNL, posso usar Theta Healing, posso usar, sei lá, Reiki, posso usar. Enfim, técnicas mil que existem aí, que uma coisa não exclui a outra, né? Então, eu acho que é muito desse caminho de autoconhecimento, entender aquilo que está pegando para você, entender que caminho que você quer seguir. Perfeito. O professor Zemar, que ele te mandou um abraço lá atrás, ele fez uma pergunta que depois eu vou voltar, Ah, sim. mas ele fala assim também, né? Aprender a dançar a dança da vida, né? Encarando sempre as nossas frustrações. Eu gosto, né, do Vital, assim, e exatamente, cara, de falar, pô, tem que ser pela dor, a gente só vai evoluir pela dor, né? E aí, e quantas vezes a gente, inconscientemente, a gente quer fugir da dor, né? E nosso cérebro é programado para isso, né? Nós somos programados para o conforto, para tão conforto que a gente procrastina por conforto, a gente deixa de agir por conforto, a gente fica onde está, por mais doloroso que esteja. Putz, eu quero muito algo, eu não me movo para um sonho, por um conforto, né? Então, assim, como a gente realmente entra nessa base do conforto, né? Emocional, neural, inclusive, e, e aí é bacana mesmo, porque eu só dou um passo, né? Só entro naquela expansão da consciência, como Albert Einstein fala, né? Nesse outro nível de consciência, quando ele fala, quando eu olho, talvez, né? Eu gosto muito de uma palavra que é eu começo a acolher essa dor. Eu não fujo mais da dor, né? E é lindo quando você fala isso, porque hoje literalmente isso se torna um hábito, assim, para mim hoje não é só um hábito, mas é parte da minha rotina, parte da minha profissão. Hoje eu entrego, né, meditações também, assim como você. E, e é muito bacana porque há 2 anos atrás, quando eu comecei a olhar para isso, falar, cara, deixa eu criar um hábito disso, deixa eu começar a fazer isso mesmo. Não era raro, né, ser gostoso, mas no primeiro momento, na meditação, e aí várias técnicas vinham, a gente vai falar sobre isso talvez ainda hoje, mas eu conseguia perceber que amanhã, quando eu despertava, que eu não conseguia nem meditar, sabe, assim, nem parar 15 minutos, 10 minutos que seja, sabe, para olhar para dentro, aquele dia, eu já sabia qual era a frequência que eu ia determinar no meu dia. Eu já percebia que eu ia ter uma certa impaciência comigo mesmo, com o outro, né? Automaticamente com o todo. Então, percebe, olha que interessante essa meditação como um termômetro, né? Literalmente, por isso que eu gosto muito dessa palavra de autorresponsabilidade quando você trouxe, porque se você percebe essa dor, como é que você está agindo, meu filho acordou aqui, não está meditando, não. Não tá meditando, ele tava meditando agora há pouco desenhando, ele ama desenhar, agora acabou o giz lá. Mas se você percebe exatamente, né, como é que você está e você acolhe isso, aí você abre possibilidade para agir de um modo diferente. Se você fica enfrentando isso até na psicologia, né? Então, se você fica ali enfrentando essa dor, não quero sentir a dor, não quero sentir isso, não quero ser impaciente, não quero ter raiva, não quero ter medo, não quero, você só fica naquilo, né? Aquela velha premissa, né, da PNL, né? Não pense em um elefante branco com bolinhas cor-de-rosas. Não pense em um elefante branco com bolinhas cor-de-rosas. Você só fica nesse padrão, né? E é lindo que a meditação propõe de você olhar para dentro com essa proposta, porque ela vai surgir, né? É natural, é do inconsciente mesmo, vai emergir aquilo que você precisa olhar. Agora, se você programa, né, um momento do seu dia para você abrir, né, essa caixinha do inconsciente, para você expandir isso e falar, ok, o que eu preciso olhar em mim, né? O que é o lado bonito e o lado feio que eu posso tomar, que eu posso aceitar, como isso pode me fazer crescer. E é no dia a dia, e é lindo que você fala, porque quando você traz isso, né, e evidências mesmo, poxa, eu
nunca fiz disso um hábito, nunca parei para sentar e respirar, perceber minha respiração, uma meditação, escutar uma música, sentir a música é uma meditação. Observar os pensamentos, né? Sentar e observar os pensamentos sem se apegar a eles é uma meditação, né? Então, escutar sons, tigela, sinos tibetano é uma meditação. Então, quando você vai para essa experiência de observação, de qualquer coisa que te dê um foco, como você fala, né? Lavar a louça é uma meditação, você está indo para o corpo, você está ali meditando, né? Você está... quando a nossa avó, minha avó, né? Minha mãe, inclusive, faz crochê, tricô, ela está ali meditando, ela está ali 100% colocando atenção em algo, com certeza ocorre um processo, né, neural, um processo bioquímico nela que gera essa expansão de consciência. Então, a meditação está em tudo. A questão é quando eu me foco em qual é o meu melhor caminho. Isso é uma coisa bacana também. Quando você falou dessa consciência no processo, quando você fala de que eu esse desejo, né, de eu não vou chegar em um determinado momento da vida e vou falar, pronto, já sou um meditador e não existe isso. A questão qual é o seu processo, né? E aí é muito bacana porque é sentir, não é porque o Vital fala, não é porque o Gustavo fala, é porque você tem que sentir o que é bom para você, né? O que é que serve para você, para sua vida, o que é que está funcionando, né? Ah, com certeza, irmão. Deixa eu pegar um gancho que você falou aqui. Eu adoro umas cair ficha. Eu vou dizer uma coisa que eu estava assistindo ontem. Quando a gente fala sobre meditar, a gente está falando sobre terapia. Terapia, você ter esse hábito. O que é que significa terapia? Você ter o hábito de você entender questões suas, entender dores, entender como melhorar, como você se otimizar. E eu estava assistindo ontem alguns documentários. Eu fico alucinado, obcecado por umas pessoas assim, geralmente. Minha obsessão ultimamente é o Elon Musk, da Tesla, da SpaceX, enfim. Os caras fizeram a primeira expedição espacial privada do mundo, né? Os caras mandaram 2 astronautas agora para a Estação Internacional. E, tipo assim, eu estava ontem estudando as ideias desse cara, do Elon Musk, e, tipo assim, a ideia dele, ele fala o seguinte, ele fala, se eu morrer na Terra, eu não vou ter cumprido o meu propósito. Que a ideia dele é colonizar Marte. E ele tem um plano para isso. E eu estava olhando como a tecnologia vem avançando e como as pessoas não perceberam que, tipo assim, as revoluções tecnológicas vão substituir as principais profissões. Eu sou médico, e eu digo que o médico, se estivesse na faculdade de medicina hoje, eu estaria bem preocupado. Tipo assim, se eu estivesse dependendo disso para fazer uma carreira. Porque um médico faz um trabalho de software, de diagnóstico, de tratamento. Você deve estar viajando. Peraí que eu vou chegar num ponto que eu puxei para não ia nada a ver. E a medicina faz um trabalho de software. O médico ele vai ser facilmente substituído por um software. O diagnóstico e o tratamento é trabalho de software. E a maioria das profissões vão ser substituídas. A Uber já está planejando em menos de 10 anos ter 100% dos seus carros sem ninguém dirigindo. Então, o banco está mudando, tudo está mudando. Isso, só uma coisa a tecnologia não é capaz de substituir ainda, pelo menos. Que é a essência de você trabalhar o ser humano emocionalmente. Que é a essência... Por isso que eu digo o seguinte. Todo profissional... Eu quero trazer uma visão profissional para a meditação. Todo profissional tem que se considerar um terapeuta. Um médico, ele não é só um médico. O médico ele é terapeuta. Então, o paciente, quando vai no médico, ele vai não só para saber o que ele tem ou o que ele vai tomar. Ele vai fazer uma terapia para ele se preparar emocionalmente para isso. Porque daqui a pouco um relógio tipo esse aqui vai substituir qualquer médico. Esse aqui vai fazer o diagnóstico, vai fazer tratamento. A contabilidade. O contador é terapeuta. Advogado é terapeuta. Então, um bancário hoje é terapeuta. Todo mundo, no fundo, é terapeuta. Porque as pessoas que têm contato com o ser humano ainda, ela precisa saber cuidar do ser humano. Porque a parte técnica, o software está cada vez fazendo muito melhor. E software não reclama, não tem filho chorando enquanto você está fazendo live. Software não chora, não tem problema emocional, não quer ganhar mais, não pede aumento. Então, eu acho que meditar, quando a gente fala sobre meditação, eu não estou falando só sobre o negócio Haribo, não. Eu estou falando sobre tecnologia humana de agora, sabe? A gente está falando sobre evolução, sobre
As pessoas que acordam para isso, para você saber como dominar, trabalhar melhor a parte emocional, como você saber se perceber melhor e ajudar outras pessoas a se perceberem melhor, que essa é a essência do terapeuta. Quando eu falo terapeuta, eu não estou falando só do psicólogo, não estou falando só de quem estuda, sei lá, hipnoterapia, não estou falando disso. Todo ser humano é terapeuta, é você ter a habilidade de ajudar uma outra pessoa, né? E nós estamos aqui para isso. Então, as pessoas precisam acordar que meditação não é só sobre, eu tenho um tempinho para mim e eu viver uma vida fitness, fazer um Instagram fit e querer. Não é isso. Eu tô falando sobre você usar isso. Quem é executivo de vendas, quem é CEO de empresa, quem é. As pessoas têm que acordar para a meditação e as empresas já estão acordando para isso por um único motivo: porque dá resultado. Dá resultado. E essa é a tendência do mercado. Muito bom, cara. Não, e eu com o meu estratégico aqui, eu já vi já onde é que você ia chegar, já te conhecendo um pouquinho, quando você fala do homem que quer colonizar Marte, que eu escuto, né? E aí a gente escuta aqui o meu irmão, André Sansi, lá da Espanha, falando perfeito, né? Se encontrarmos o nosso propósito, o nosso conforto interno, certamente seremos terapeutas diários, né? O Ítalo também fala arquiteto, é terapeuta, perfeito, porque e eu até falei, eu acredito nessa premissa, né, de que é cuidar de si para cuidar do outro. Antes de mais nada, antes da própria da profissão do terapeuta, eu digo, essa atitude terapêutica, né, ela é essencial e é bacana quando você traz isso, porque onde é que eu estou colocando 100% de energia no meu desenvolvimento? Onde é que eu estou investindo meu tempo, minha energia, meu dinheiro, minhas escolhas? Eu estou colocando 100% em tecnologias, né, em coisas técnicas, né? Eu vou fazer, como eu escutei no começo dessa quarentena de muitas pessoas, e foi ali que a gente chegou nesse Reprogramando Hábitos de começar lá, dia 23 de março, literalmente, de todos os dias estar com as pessoas. E hoje é a 57ª manhã que a gente está aqui, justamente para sustentar o hábito de olhar para dentro, porque lá atrás eu escutei de pessoas, me inscrevi em 13 cursos online em um mês. E aí eu olho ali para cliente, né? E aí quando ela me traz é 100% técnico. E aí são coisas que ela tá para buscar a vida toda, né? Só que o quanto, né, o técnico vai me dar algo pontual, um certo, com certeza, né, um upgrade profissional, mas a curto prazo. E o quanto esse olhar para dentro, esse investir no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, a meditação como é a chave. O Renato Moraes, nosso querido, também já esteve aqui nessa nossa cadeira, já esteve aqui nessa casa, e ele fala: meditação é a chave, né? E o como meditar é a chave, né? Meditar, olhar para dentro, se perceber, se conhecer. Eu só posso tratar o outro melhor, eu só tenho capacidade de negociar melhor, de me comunicar melhor, de expressar para o outro o que realmente eu quero, se eu conheço a mim. Né? Então, se eu não medito, né, talvez esse seja o propósito de quando me veio na intuição de a gente falar desse tema, se eu não medito, como é que eu quero viver? Como é que eu quero passar o resto da minha vida? Né? Se eu não olhar para dentro, eu quero olhar para onde? Eu quero continuar olhando para fora, né? E é o que fica, o que tende a ter muitas pessoas ainda incomodadas, né? Com esse movimento de isolamento, com o convite do isolamento, do distanciamento, porque é tão ávido por olhar para o externo que eu nem conheço o meu caminho para olhar para dentro. Eu nem sei olhar para dentro, né? E aí é algo tão natural que as pessoas perguntam, tá, e como é que medita? Né, Vital? Como é que medita, né, cara? Irmão, é isso aí. Tipo, meditar é simples, pode ser complexo, é na complexidade que você quer, né? Então, eu acho que a arte de meditar é você ter. Uma coisa que eu falo muito sobre meditação é o seguinte: meditação não existe regras para meditação, não existe uma, vamos dizer assim, ciência que, claro, que várias vertentes tendem a se apropriar e falar, não, meditar você tem que sentar assim, você tem que respirar assim, você tem que pensar assim, pensar assado. Não existe certo e errado, né? Meditar é sobre você entrar em conexão com você próprio. Agora, o fato de não existir regra não significa que não deva existir regra.
Só que a regra não é uma regra, vamos dizer assim, passivamente aceita. A regra é a regra que eu crio, porque o fato de você ter um hábito de meditar e ter uma linha de meditação que você goste mais e você faça aquilo com constância, com consistência, isso ajuda você a colocar a sua vida também no eixo. Eu acho que meditação é o reflexo da vida. Não existem regras fechadas para você seguir a vida, mas você também não pode seguir a vida sem nenhuma regra, porque senão você não acaba não indo na direção que você quer. Então a gente deve levar para a meditação tudo aquilo que a gente quer para a vida. Então, putz, se eu estou precisando de mais disciplina na minha vida, fazer as coisas, procrastinar menos, eu tenho que adaptar isso nas regras da minha meditação. Porque na meditação é como se fosse a academia da vida. Então você quer colocar no seu processo de meditação. Eu acho que esse é um insight que eu tive, que foi muito bom para mim. Foi quando eu entendi que quando eu ia escolher os elementos da minha meditação, na verdade eu tinha que olhar primeiro para a minha vida. Quais são os elementos que eu quero para a minha vida agora? Hoje em dia o que eu faço é isso. Eu boto na minha meditação os elementos que eu preciso para a minha vida. Caramba, se eu preciso da minha vida de mais disciplina, de mais ação, eu vou colocar na meditação essas regras. Eu quero uma meditação que tenha uma linha mais disciplinada, que eu consiga sentar, ficar na posição por mais tempo, que eu consiga me desafiar. Se eu preciso de mais coragem para vencer desafios, eu tenho que me desafiar mais durante o processo de meditação. Eu vou seguir uma meditação, vou fazer 1 hora de meditação em silêncio, sem me mexer, sem me mover. Então você coloca na meditação os elementos que você precisa para a sua vida e você simplesmente vai exercitando, porque quando você chega na sua vida e você vai levar para o cotidiano, começa a acontecer o inverso. Então você começa a tirar da sua meditação e levar os mesmos aprendizados para a vida, né? Eu acho que meditar é simples na complexidade que você precisa. Então, se eu preciso de algo mais complexo na minha vida, eu posso seguir uma linha de meditação completamente complexa. Então, como tem linhas de meditação que você fica 10 dias só meditando, como é o Vipassana, né? Em silêncio, enfim. Então, meditar é sobre você entrar em contato com o que você precisa. E ir em busca daquilo que você precisa. Que lindo, cara. Muito legal e que insight maravilhoso, cara. Porque realmente é muito legal. Nunca tinha parado para pensar nisso. Me pegou assim, meu estudioso, meu. Já aprendi mais ainda, né? Fora outras coisas, mas é, como é verdadeiro. E você foi falando e eu fui olhando para esse. Como que a meditação é um laboratório do que eu quero para minha própria vida, né? E aí tira qualquer dúvida. O que você deseja? Você deseja paciência? Deseja amor? Então, senta e vai vibrar nisso. Como é que você se dá amor sentado, né? Meditando ali, amando o seu corpo, né? Paciência. Ah, se eu quero paciência, eu quero integridade, equilíbrio emocional, então senta ali, fica lá 15 minutinhos, 20 minutos. Não precisa ficar meia hora, 40 minutos no primeiro dia, não. Você vai sentindo, né, de acordo com o que você quer. Adorei, cara. Puta, sensacional, de verdade. Essa para mim, essa eu vou usar, com certeza, muitas vezes. Use e Vou abuse. falar, um grande amigo, Vitor Araújo, me ensinou isso, porque e é de fato, e na década de 60 isso, né? O Pierre Weil fala disso, né? Eu só consigo, o que eu enxergo da realidade, né? O que eu tenho de visão da realidade é aquilo que eu tenho do meu estado de consciência, né? Eu não posso ter uma ferramenta externa que me dê empatia se eu não trabalhar empatia com o meu corpo, se eu não me colocar na disposição de enxergar o que meu ser está querendo dizer que eu não estou percebendo, né? Porque é isso que eu quero fazer com o outro, né? Todos os soft skills aí, quando você fala do organizacional, é lindo, porque o que a gente trabalha nas empresas, né? De inteligência emocional, de empatia, de cooperatividade, de compreensão, de aceitação, de compaixão com o outro, de reconhecimento com o outro. Mas eu só consigo enxergar no outro aquilo que eu trabalhei em mim, né? E é um ótimo laboratório, um ótimo laboratório. E o melhor, você é o primeiro beneficiado, você é o primeiro a beber água limpa, como diz o Vital ali, né, cara? Muito bom. Gratidão, Bom, irmão. maravilhoso. A gente tem Eu que aqui agradeço. 5 minutinhos, eu não queria tardar, não. Lá atrás me veio, eu ia te pedir para fazer a meditação, mas eu vou deixar até com gostinho mesmo para as pessoas irem no seu canal. Fala um pouquinho de como que é. Eu também, né, tenho a minha meditação lá no Insight Timer. Quem me segue lá no Gustavo Sansi,
todos nós aqui do Reprogramando Hábitos, tá? Eu, a Márcia Saiter e o Fabrício Saiter, eles estão nos Estados Unidos, são os nossos sócios aqui do Reprogramando, são meus irmãos de jornada, irmãos da vida, e eles também têm algumas meditações no Insight Timer, tá? Que é o maior aplicativo de meditações do mundo. É muito bacana que vocês conheçam. Depois entra aqui no link da nossa página, siga a gente, que a gente tem algumas opções de meditações. Quando você fala ali, né, de ferramentas como PNL, hipnose, respiração holotrópica em alguns momentos, enfim, que podem surgir ali como alguns trabalhos, mas essas meditações estão à disposição. E aí eu queria que você dissesse também como é que você vem servindo as pessoas, por favor. Cara, eu vou dizer assim, duas coisas que a gente está oferecendo que são muito boas. A primeira coisa de todas a gente tem um treinamento com imersão em programação neurolinguística, coach e hipnose, chama Enigma da Mente. É um treinamento pago, a gente já fez 4 edições, vamos fazer a 5ª, e a gente está fazendo esse treinamento gratuito. Vai ser online, vai acontecer sábado agora. Então, quem quiser acompanhar, vai ser das 9 da manhã até as 8 da noite. Vai ser um dia de imersão. Vai ser muito bom para quem quiser entender mais sobre programação neurolinguística, coaching, hipnose, meditação no meio disso tudo. E é gratuito. Se for lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram. Umas 3 postagens para trás, tem lá. Enigmadamente as instruções para você se inscrever. Então, quem quiser assistir essa edição do Enigma da Mente, sábado agora, vai ser muito bom. Tem gente que já está fazendo pela 3ª ou 4ª vez, a gente sempre traz coisas novas. É nosso treinamento, vamos dizer assim, de inovação, que a gente está sempre trazendo para as pessoas, sempre com o objetivo de trazer constância e consistência, que é a base de todos os nossos trabalhos, né? E eu estou fazendo meditações todos os dias no meu Instagram. Hoje vai ter às 21h57. Geralmente eu faço 1 hora mais cedo, eu faço 20h57, tá? Às 8 da noite, 57 minutos. Mas hoje eu dou aula, eu tenho um grupo de alunos, então a gente vai fazer 1 hora mais tarde, a gente vai fazer focada para sono. Então, para quem tem insônia e tal, é muito bom. Então hoje vai ser todo focado para sono, 21h57. Então, você já pode assistir da sua cama já para dormir. E todos os dias está tendo lá, é só me seguir lá no Instagram e fica por dentro de tudo. Agora, o convite que eu queria fazer, quem quiser participar do Enigma da Mente, é um treinamento fantástico. A gente fez uma última edição, tivemos 500 alunos e foi sensacional. Foi sensacional. E a gente vai ter agora um repeteco com coisas novas, vai ser um formato diferente, vai ser imersão o dia inteiro juntos. A gente vai fazer uma meditação porrada no final, com regressão, com ressignificação, vai ser lindo, vai ser lindo. Que legal. E ó, o Anildo já tá falando aqui, ó, já fiz e recomendo muito. Ó, já. Não, máquina. Gratidão, querido. Velho, eu não mandei um abraço pra Zé, que falou comigo aqui. Zé, que foi meu colega de colégio do militar. Um bocado de gente falou, eu talvez não tenha visto. Mas um abraço pra todo mundo. Legal, querida. Júlia, gratidão mesmo. Obrigado a todos que estão aqui. Então, o Instagram já vai derrubar a gente aqui em 1 minuto, um pouquinho mais de 1 minuto. Vital, meu irmão, obrigado. Eu sinto que trazer alguém como você, referência, alguém que traz isso para a própria vida, eu gosto. Aqui a gente fala muito disso, quanto tudo que a gente traz, a gente como terapeuta também, um dos nossos critérios é eu trazer isso para minha vida, né? E depois eu consigo servir o outro, né? Eu inspiro o outro através do meu ser. E aí eu sinto daqui, né, que o quanto você inspirou muita gente, o quanto vai ser maravilhoso ter essas pessoas conectadas com esse aprendizado. Obrigado de novo, querido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço. Eu espero que todos saiamos dessa quarentena mais fortes, olhando o lado positivo, olhando isso como uma oportunidade de aprendizado, não por egoísmo, mas porque eu sempre digo assim, ó, como diz a Bíblia, milhares de pessoas cairão de um lado, milhares cairão do outro, mas que quando tudo isso passar, que nós sejamos as pessoas que estaremos fortes, com os pés no chão, para ajudarmos a levantar outras pessoas. Por isso não tem nada de errado em você se desenvolver, não tem nada de errado em você crescer profissionalmente, quanto pessoa, financeiramente, em todos os aspectos, você prosperar, mesmo durante um momento difícil, porque quando você prospera, você se fortalece para ajudar as pessoas que precisam. Então, leve essa mentalidade, foco para dentro, foco em evoluir, foco em crescer, porque é assim que a gente ajuda, né? Então, essa é a mensagem que eu quero terminar aqui. Obrigado pelo convite, irmão. Obrigado. Tamo junto, você pode contar sempre comigo.
Muito E é obrigado. isso. Muito obrigado mesmo. Sexta-feira a gente tem mais aqui, 7h30 da manhã no Reprogramando Hábitos. E sábado, eu tenho o sábado da conexão. Eu vou receber vocês aqui no Reprogramando também. Depois a gente manda mais. Forte abraço, um ótimo